Pessoal, boa noite, primeiramente. Meu nome é Rafael, eu sou residente do segundo ano do Programa de Residência Multiprofissional de Gestão Integrada de Serviços de Saúde. Aqui na chamada tem outros residentes do primeiro, segundo e o pessoal que já se formou também. Então, a ideia hoje é da gente apresentar bem rapidamente alguns elementos que possam ser dúvidas para vocês. E aí, no final, a gente faz um bate-papo para vocês tirarem as dúvidas que sobrarem, tá bom? Aí só regrinhas de chamada, atente-se ao seu microfone para não deixar aberto, mas a gente gostaria de ver vocês, se vocês puderem abrir as câmeras, e pode comentar no chat também, que a Milena, a Beatriz e o Gustavo, que vai chegar daqui a pouco, vão trocando ideia com vocês aí no chat, tá bom? Então vou começando, pode ser, Mi e Bia? Sim, Rafa. Então bora lá. Bom, a agenda de hoje, então, vou falar um pouco o que é uma pós-graduação na modalidade de residência, só para a gente retomar alguns elementos, falar da nossa residência de gestão integrada aqui do HC, e aí tem uma atividade um pouco mais prática, que é fazer um case de absenteísmo aqui, para vocês terem um pouco do que a gente vivencia aqui, né? E o final, fazer um fechamento com os residentes e fazer uma pesquisa de satisfação também. Bom, e aí vocês lá no formulário colocaram, né, que vocês, eu fiz a pergunta, né, o que vocês buscam, né, nesse webinar e tudo mais. E aí eu juntei todas as respostas, pedi para o chat sintetizar uma frase que pudesse falar um pouco do que todos vocês desejam, né, e aí ficou mais ou menos assim, né, os participantes do webinar buscam entender a estrutura e a rotina da residência multiprofissional em gestão, em saúde, além de receber dicas sobre preparação de provas e insights sobre a vivência prática. Eles também desejam discutir as atribuições do profissional da área, os desafios enfrentados durante a residência e as oportunidades de carreira após a formação. Então, a apresentação ela foi montada para atender esses pedidos de vocês. Bom, mas afinal, o que é uma residência, né? A residência, ela é uma pós-graduação, lato sensu. Vocês vão ver que tem outros tipos de pós-graduação, que é o stricto sensu, né, que é o mestrado, o doutorado, mas o lato sensu, ele tem esse caráter de ser prático, né, muito mais prático. A residência multiprofissional, ela foi criada em 2005 e ela segue as diretrizes do SUS. E aí elas contemplam todos esses cursos aqui, né? Deixa eu ver se vocês veem o meu mouse. Deixa eu ver se tem aqui o pointer. Não tem o pointer, mas eu vou apontando aqui. Então tem todos os cursos, todos esses cursos que estão descritos aqui, e o nosso programa ele contempla a enfermagem, a fisioterapia, a fono, a nutrição e a terapia ocupacional. E aqui a gente tem uma comissão nacional de residência, que é a forma de monitorar, né, a qualidade da residência e tudo mais, que é uma comissão criada entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Essa pós-graduação, ela é uma pós-graduação lato sensu, como eu disse, né, muito mais prática. Ela é composta por 60 horas semanais, tem algumas residências que tem plantão no final de semana, alternado, né? E ela pode ter de 2 a 3 anos, e a nossa tem 2 anos. Além disso, ela tem uma remuneração, né, uma bolsa de R$ 4.100, que na hora que cai na conta vira R$ 3.600 pelos impostos, né? E ela possibilita também que vocês façam um estágio optativo de 1 mês, que normalmente é no segundo semestre do segundo ano. Então você pode escolher uma instituição, uma empresa, um hospital público, privado, enfim, mas que tenha a ver com o seu programa para fazer 1 mês de estágio optativo. Então isso também é uma coisa bem legal da residência. Aqui, essa apresentação eu também já fiz no meu curso de graduação, e aí eu fiz uma brincadeira com a galera para a galera entender a dimensão de uma residência, né? Então, a residência ela tem esse total de horas, de 5.760 horas totais, né? E se você colocar na balança esse total de horas, comparado com a graduação que eu fiz, né, que foi lá na USP, a gente tem um total de 5.200 horas da graduação toda, os 5 anos. Então, a residência ela consegue ter mais horas
do que uma graduação inteira, só que apenas 2 anos. E aqui, considerando só estágio, né, a gente tinha 1.200 horas de estágio dentro desses 5.000. Então, é o equivalente ao estágio, né? Então, olha o tanto de carga horária que a gente fica à disposição do hospital. Outras características, né? Então, ela é dividida em 80% prática e 20% teórica. Aqui eu coloquei imagens assistenciais, mas que também servem para gestão. A gente, dentro do modelo da residência, tem aulas dentro do eixo de gestão também, junto com o pessoal da assistência, enfim. Mas é muito mais forte a parte prática. Bom, e aí a pergunta, né? Você já ouviu falar sobre o Programa de Residência Multiprofissional em Gestão Integrada de Serviço de Saúde? Ou o REGES, ou a REGES, né? Bom, a nossa residência, ela faz parte das residências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então tem todos esses programas aqui dessas bolinhas. E a comissão de residência multiprofissional, ela é liderada pela professora Clarice Tanaka, que é também chefe da divisão da fisioterapia do Instituto Central lá do Hospital das Clínicas. Então, tem todos esses, e cada um desses programas tem um coordenador específico. A nossa coordenadora é a Rose. A Rose é enfermeira, tem formação em administração e saúde, por muito tempo, ela trabalhou por muito tempo na equipe de enfermagem, né, na gestão da enfermagem do Instituto da Criança, e a Carol, que é fisioterapeuta, que está aí como coordenadora, que também tem essa formação bem sólida em gestão. Além dessas duas pessoas, né, a gente tem algumas outras pessoas, só coloquei algumas aqui, mas que fazem parte do PROASA, que é um programa de especialização em administração hospitalar lá do HC, que compõe também a equipe que dá suporte para a nossa residência. Então tem a Claudinha, nem coloquei Cláudia, coloquei Claudinha. Tem o Marcelo, tem a Rosa, tem a Rose, tem outras pessoas que apoiam a gente no dia a dia, seja com aula, seja com apoio nos projetos, enfim. E a nossa residência, ela tem essa composição de vagas. Então, fisioterapia tem 4 vagas e todos os outros cursos têm 2 vagas. Enfermagem, terapia ocupacional, nutrição e fonoaudiologia. Aqui é uma fotinha das turmas, então a nossa residência ela é bem recente. A minha turma, que é a turma dos R2, é a turma 5, e a turma que é a atual R1 é a turma 6. E até coloquei aqui uma fotinha, porque se vocês entrarem, será a turma 7. Então, para a gente ver essa jornada, né, de turmas, de perfis, enfim, que foi mudando muito, inclusive a grade foi mudando muito. E aqui já é para responder aquelas questões, né? Mas como que é dividida a residência, né? Como que vocês fazem, como que é ao longo dos anos e tudo mais. Da mesma forma que assistencial, a gente é dividido em áreas, né? Deixa eu só arrumar o quadrinho que eu estou vendo vocês aqui. Então, a gente é dividido em áreas. No primeiro semestre, cada residente fica dentro da sua própria área profissional. Então, eu, como fisioterapeuta, fico lá na divisão de fisioterapia. Quem é da Nutri fica também na nutrição. Quem é da TO fica na TO e assim por diante. Nesse período, cada área profissional vai dar alguma demanda para você ou acompanhar ou resolver. Isso é muito variável ao longo dos anos. Por exemplo, no meu ano, que foi o ano passado, a fisioterapia colocou a gente na assistência. Então, colocou, vocês precisam entender muito mais da assistência beira-leito mesmo. Então, a gente ou acompanhava ou atendia junto com o residente ou supervisor da área local. Já em outros cursos era diferente, já tinha um projeto mesmo a ser desenvolvido no primeiro semestre. Então, isso varia muito de área profissional para área profissional. Mas, para o final, a gente pode tirar mais essas dúvidas, porque como cada um teve uma experiência, cada um pode falar um pouco do que foi no seu primeiro ano. Mas, basicamente, a gente fica na nossa própria área profissional. E aí, no segundo semestre, a gente é dividido em duplas ou trios multidisciplinares. Então, a gente fica com outras pessoas de outros cursos para ficar nas mesmas áreas profissionais que a gente já ficava. Então, eu fiquei de novo na fisioterapia, só que com um grupo multidisciplinar. Outras pessoas que já tinham passado na terapia ocupacional vão ficar de novo, mas com um grupo multidisciplinar. E a ideia é que a gente possa enriquecer, né, os projetos com base nessa diversidade de profissões.
E aqui sim, né, já no segundo semestre, a gente tem projetos a serem desenvolvidos, as áreas já colocam um problema mais claro, já colocam resultados mais, aliás, expectativas de resultados mais claros, e aqui a gente começa já a botar a mão na massa como gestor de saúde. No final do R1, que é janeiro e fevereiro, a gente acaba fazendo projetos de forma multidisciplinar também, só que sob demanda. Então, as áreas do HC ligam lá para a Rose e falam, olha, eu estou precisando resolver um problema aqui, você pode mandar uma equipe para cá? E aí a Rose apresenta as demandas para a gente. Na verdade, eles mesmos vão lá em um dia, né? Eu lembrei disso agora. Eles vão em um dia, fazem uma rodada de apresentações dos problemas que eles têm e a gente acaba se dividindo entre os residentes para ver quem que vai querer ficar com cada projeto. Aqui a gente diz que é um preparatório para o R2, porque os problemas vão ficando um pouco mais complexos nesse momento antes da gente virar R2. E já no R2, a gente é dividido ou individual, ou duplas, ou até trios, né? E aí é basicamente o que vai ser até o final da residência, né? Assim, de composição. Claro que pode variar o grupo, mas a modalidade de estágio vai ser assim. Então, a gente faz estágios de 5, 6 ou 7 semanas, já em núcleos mais estratégicos do hospital. Então, a gente fica no núcleo de estratégia de operação, na superintendência, no núcleo de infraestrutura, no núcleo de gestão de pessoas, que são os núcleos corporativos, que regem, né, as diretrizes de todo o HC, de todos os institutos. E aí são estágios muito mais complexos, porque envolvem muito mais conhecimento, mais pessoas, mais habilidades, tanto hard skills quanto soft skills. Nesse momento, a gente também tem um optativo de um mês para desenvolver, e a gente tem 2 estágios que, entre aspas, são fora do HC, né? Que é o estágio da Secretaria de Saúde de São Paulo e o estágio da UBS, que vai mudar agora, né? Mas a gente fez a maior parte dos R2 fizeram na UBS Magaldi, que fica ali no perto do Parque do Povo. Mas todos os outros estágios são muito dentro do HC. E aí a ideia é essa, né? De sair do uniprofissional, de decisões uniprofissionais ou conhecimentos uniprofissionais, partir para o multiprofissional nas equipes, começar a discutir projetos que não necessariamente são da sua área, então já ir para o interprofissional, e no final, a ideia é que a gente se transforme em profissionais transdisciplinares, porque a gente já vai além do que é simplesmente a saúde, né? A gente vai falar sobre economia, administração, direito, logística, ou seja, são conhecimentos que extrapolam a área da saúde, né? A ideia também é que a gente saia de gestão de microprocessos, então, processos que são mais à beira-leito, mais assistenciais, vão para médio processos, então resultados que são mais em grupo, que são mais daquele setor, daquele ambulatório, daquela enfermaria, e para macro processos no final, que são resultados de forma macro, como hospital, como setor, enfim. E a ideia da residência é que a gente tenha uma transição, né, de carreira mesmo, ou um acréscimo na carreira, né? Porque não necessariamente você, quando sair da residência, vai trabalhar só com gestão. Você pode ser também uma pessoa assistencial, um profissional assistencial, mas que você acrescente nessa sua carreira esse papel de líder. Então, a ideia da residência é sair desse profissional de saúde, ir para o gestor de saúde e ter aí essas características, habilidades, conhecimentos de um líder em saúde. E aqui eu trouxe uma analogia que desculpa, a gente fiz de última hora hoje, não deu tempo de deixar tão elaborado, mas aqui eu trouxe como se fossem ferramentas, ou a ideia é que mostrar aqui que existem ferramentas que nos auxiliam na assistência quando a gente quer fazer alguma terapia, algum tratamento, como fisioterapeuta, né? Eu posso pensar, vou usar algum dispositivo auxiliar de marcha para fazer minha terapia. Isso é uma forma de auxiliar a minha terapia, não é essencialmente a minha terapia, né? E na gestão a gente tem a mesma coisa, a gente tem várias ferramentas que auxiliam na nossa decisão, no nosso direcionamento de projetos, né? Aqui eu coloquei um monte, que depois eu posso falar para vocês qual que é cada uma no e-mail, não precisa ser agora,
mas a gente utiliza muito essas ferramentas como o PDCA, como o DMAIC, como o Kanban, como estratégias de identificar risco, o Canva como apresentações, porque a gente sempre apresenta os projetos e tenta convencer todos os envolvidos, né, da importância do projeto, enfim. Existem várias ferramentas que a gente utiliza dentro da nossa prática. E além dos hard skills, né, além dos hard skills, que são conhecimentos mais técnicos, mais robustos, né, por assim dizer, mais associados à técnica mesmo, nós temos os soft skills, que são ferramentas ou são habilidades, né, relacionadas a comportamento, a lidar com estresse. Então aqui eu trouxe, a gente lida muito com frustrações em relação a projeto mesmo, né, o quanto que o gestor da área entende o que a gente quer levar como solução, o quanto que ele espera da gente. Esse segundo ponto aqui, às vezes a gente tem que desvendar o pensamento, né, do gestor da área, que é muito complexo e até complexo para ele definir, então a gente também tem esse papel de facilitador, de orientar, né, o pensamento. A gestão do tempo, vocês vão ver que dentro da residência a gente também pode se perder nessa gestão de tempo no sentido de trabalhar muito fora do hospital, né, porque não necessariamente os projetos demandam que a gente esteja todos os dias lá, então vou arrumar uma planilha mais tarde à noite. Eu já passei uma madrugada mexendo em planilha, que isso na assistência não tem como você atender o paciente na madrugada se você não está no hospital, né? Então, na gestão tem essa questão de acabar levando, ou se você deixar, né, muito trabalho para casa. O compartilhamento de ideias, que é um desafio, porque dentro de um projeto as pessoas têm direcionamentos diferentes de como resolver um problema. Então, a habilidade de ouvir, de falar, de se posicionar, enfim. As dúvidas que a gente tem em geral, acho que eu já ouvi uma vez isso, se eu não me engano, acho que foi a própria Milena que comentou numa reunião que a gente teve, que essa é uma residência que quando a gente chega, muito do conhecimento que a gente teve na graduação não é utilizado na prática. Assim, né? Então a gente utiliza, né, dentro das opiniões que a gente tem no projeto, mas é difícil ter uma graduação de saúde que tenha uma disciplina de gestão de projetos ou de habilidades relacionadas à gestão de projetos. Então tudo que a gente aprende aqui é muito novo. Então a gente tem que dar um salto, né? Não é só se especializar, a gente aprende e se especializa ao mesmo tempo. Diferente de residência assistencial, porque na residência assistencial, se você for fazer uma residência de UTI, por exemplo, você já teve o estágio de UTI, já teve o estágio de neuro, você só vai se especializar, né? Aqui, muitas das coisas a gente aprende na primeira vez. Então, tem essa questão. E a questão do online também, de discutir as tratativas com os gestores de projetos são muito difíceis em alguns momentos, mas esse é o nosso exercício, né? A gente está aqui para resolver problema de fato. Bom, até agora, essa é a apresentação resumida da residência, e é o que eu queria nesses próximos 10 minutos para a gente ir para o nosso bate-papo. Eu queria desenvolver um projeto com vocês aqui de forma flash, muito rápida, e aí eu trouxe uma ferramenta, que na verdade, não sei exatamente se é uma ferramenta, se é um conceito, se é uma metodologia, mas é uma forma de pensar para resolver problemas, que se chama Design Thinking. Só para não ficar falando muito, eu queria saber se vocês já ouviram falar de Design Thinking. Quem quiser falar que sim no chat pode ser, ou se quiser abrir o microfone e falar que sim, só para eu entender um pouquinho. Vocês já ouviram falar de Design Thinking? Não. Não? Eu não estou vendo o chat. Alguém falou no chat? Ela disse que um pouco. Ela deveria, né? Bom, vou falar então. O Design Thinking, ele é uma metodologia para resolver problemas, e ele tem toda uma forma de se pensar que não vale a pena falar agora. Vocês vão ter aula sobre isso quando vocês entrarem. Mas a ideia existem 2 diamantes aqui na chamadinha. Vocês não estão vendo meu mouse, né? Tem um diamante da esquerda e tem um diamante da direita. O diamante da esquerda é o diamante de análise dos problemas. Então aqui a gente vai expandir, então a gente descobre quais são as reais possibilidades desse problema e depois define qual seria a causa raiz,
ou qual o problema que realmente mais impacta no nosso gatilho. E depois a gente vai para a ideia, para a fase de ideação, que então é a fase de solução, né? Então vai para a fase de desenvolver possibilidades de soluções e depois a gente testa e entrega a melhor solução e os resultados. É muito mais do que isso, vocês vão ver, mas aqui eu facilitei para vocês para a gente adiantar e deixar a parte mais legal, que é de ideação de soluções. Então vamos lá. Trouxe um case aqui para vocês, vou ler rapidamente, se vocês quiserem ler aí também, mas é um case para vocês usarem daqui a pouco, então seria importante que vocês consigam fixar algumas informações. Basicamente, nesse ambulatório multiprofissional, em um ano, metade das pessoas, elas tinham um atendimento, elas faltaram no primeiro atendimento. Então vamos pensar assim, a cada 10 pessoas, 5 pessoas faltavam nesse primeiro atendimento. E aí foi feita uma análise desses dados e foi visto que a maior parte das pessoas que faltam são pessoas de 60 anos ou mais, e quando se considera mais de 50 anos, é quase 70% das pessoas que faltam. Além disso, a maior razão para faltar foi a dificuldade de comunicação, que representa aí cerca de 40% do total das faixas etárias. E aí, quando a gente pensa em 60 anos ou 50 anos ou mais, essa porcentagem de dificuldade de comunicação aumenta. E aí existem dois setores específicos que as pessoas mais faltam. Então, quando o médico lá da vascular ou o médico lá da reumato encaminham esse paciente para um ambulatório multiprofissional, esses dois locais são os que mais têm falta no primeiro atendimento. E aí, qual que é a conclusão desse caso, né? Então, a gente tem um problema com maior impacto de absenteísmo no primeiro atendimento, é a dificuldade de comunicação, especialmente entre pacientes de 50 anos ou mais, que representa uma barreira significativa no acesso ao serviço de saúde. Ficou claro para todo mundo qual que é o problema? E como que ele foi analisado? Sim. Fechou. Então, esse é o nosso primeiro diamante, que é o de problemas, né? Então, a gente tem aqui o gatilho, então a gente tem essa falta de primeiro atendimento maior que 50%. A gente descobriu como isso. O grupo de residentes ligou para cada um dos pacientes, eram mais de 100 pacientes, ligaram para entender, Maria, por que você não veio para o primeiro atendimento? João, por que você não veio para o primeiro atendimento? E aí foi listado uma série de causas possíveis relatadas pelos pacientes, né? Por que eles faltaram. E aí foi feita uma priorização. Então foi visto qual eram as razões que mais apareciam entre os pacientes. E aí o que mais apareceu foi a dificuldade de comunicação e foi visto que essa dificuldade de comunicação ela está muito forte em 50 anos ou mais, em pacientes que têm 50 anos ou mais. Então o problema está definido. Agora o que eu quero de vocês? Nós vamos desenvolver uma solução para isso, com base nesse problema bem definido que os residentes da residência de gestão já fizeram um estudo. A gente vai junto decidir como que a gente soluciona esse problema. Então, a gente vai utilizar duas ferramentas que se chamam Brainstorm, ou Toró de Ideias em português, ou Chuva de Ideias, que é uma forma de a gente dar soluções sem julgamento, de forma bem livre, pensando em todas as possibilidades que poderiam resolver esse problema. E é bem livre mesmo, não precisa ter uma justificativa tão grande, é só o que vem à cabeça. E depois a gente vai priorizar qual que é a solução que mais tem impacto, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Gente... Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Aí eu peço que vocês, então, entrem no QR Code, que está aqui. Aí só vou esperar uns segundinhos para todo mundo entrar. E aí, está aqui o nosso problema, né? Então, dado que a dificuldade de comunicação é o problema de maior impacto, especialmente com pacientes de 50 anos ou mais, como que você resolveria isso? Então, eu preciso que vocês coloquem aqui todas as suas soluções para esse problema.
R1 e R2 também podem participar, já que cabe aqui. Tem um limite de 50 pessoas para o plano de graça, então cabe. Já vai aparecendo se mandar? Era para aparecer sim. Será que não está atualizado aqui? Então não vou mandar primeiro. Não, mas tá escondidinha a resposta. Pode mandar. Ah, tá. Vou colocar 1 minuto e 30 aqui, tá? Ô, Mi ou Bia, vocês me fazem um favor? Enquanto eu coloco aqui as principais respostas na tabelinha de priorização, vocês podem comentar um pouco das respostas? É o tempinho, uns 10, 20 segundos, só para eu colocar. Pode ser? Eu já libero já quando acabar o tempo. Pronto, se quiser comentar, Mi. Vamos ler as respostas, então. Mensagem automática, analisar a raiz do problema, dados atualizados, recursos acessíveis, folder comunicativo, assistência na logística, teleconsulta a cogitar, telefone para contato, mudar o agendamento, confirmar o agendamento, confirmação do agendamento, ligação prévia, segundo contato da família, filho, comunicar rede de apoio, dupla confirmação, dialogando com o paciente, armar raros encaminhamentos e a equipe para acompanhamento. Então, basicamente, é a confirmação do agendamento, né? A busca aí por outros contatos e a confirmação, né, de que eles estão entendendo o processo, eu entendo. Quando a gente fala de amarrar um encaminhamento, de ter um folder comunicativo, de ter recurso acessível, é garantir que eles estão entendendo, né, que a gente tem uma ponte de comunicação. Alguém quer comentar como foi pensar? Uma resposta? Só um minutinho que eu vou colocar agora no outro slide. Aí qual que é a ideia agora, pessoal? A gente vai pegar o que mais apareceu e a gente vai votar. Porque lembra lá no Diamante, se a gente tiver... A gente tem uma fase que a gente expande as soluções e depois a gente tem que solucionar ou decidir uma solução só para resolver o problema, ou principalmente, né? Deixa eu só carregar aqui. Eu estou... agora foi. Mais um segundinho.
Pronto, vou passar aqui para ver se aparece aí para vocês. Foi. Aí agora qual que é a ideia? Vocês vai continuar na mesma tela que vocês estavam aí no Mentimeter e vocês vão votar uma matriz que se chama esforço-impacto. E aí tem uma legendinha aí, não sei se aparece para vocês, mas 0 seria no impacto, né? 0 seria uma ação que não muda nada, 5, uma ação que poderia causar alguma mudança, e 10, uma ação que mudaria com certeza esse problema. E no esforço, 0, algo que é muito fácil, dá para fazer agora, hoje. 5, algo que é viável, mas requer atenção, requer um planejamento. E 10, algo que é muito difícil, e até se pensar, será que vale a pena? Então votem aí também, para a gente ver como que vocês priorizariam esse projeto. Um minutinho também, 30 segundos, tá? Cinco respostas. Bom, vamos lá então. Então aqui, se a gente priorizasse a nossa solução, a gente teve aqui... Como é que vocês estão na minha frente aqui? A gente teria aqui o 4, que é o folder informativo, está entre um impacto mais ou menos e um esforço mais ou menos também, né? Está no meio do caminho dos dois. Está um pouco menos esforço, né? O 3, que é a comunicação com a rede de apoio, que foi que eu tentei sintetizar lá, né? Tem um esforço um pouco maior, só que o impacto também é maior. A ligação prévia, então, se tornou ali um esforço médio, mas com impacto alto, e a dupla confirmação de agendamento também se mostrou ali bem próximo, com um esforço médio e um impacto alto. Então, galera, esse exercício foi mais para a gente ter um pouquinho do que a gente faz. Claro que é muito mais complexo do que isso e demanda muito mais atenção, assim, no sentido de decisão, né? A gente utiliza muito dado estatístico, muitas análises que vão mostrar de forma mais exata como que a gente vai definir a solução. E aí eu vou só mostrar aqui que dentro dessa tabelinha que a gente fez de matriz de esforço-impacto, a gente tem alguns quadradinhos que mostram para a gente, né? Então, tudo que for de baixo esforço e alto impacto é algo que a gente tem que priorizar, porque é algo que dá para a gente fazer. Aliás, baixo esforço e baixo impacto é algo que a gente tem que priorizar, porque é algo rápido de fazer, fácil de fazer, mas que tem algum impacto. As ações que têm baixo esforço e alto impacto são aquelas ações que a gente tem que ver e agir, porque isso daqui realmente vai mudar o nosso problema. Já as ações que têm alto esforço e baixo impacto, a gente tem que descartar, porque são ações que vão demandar muito da gente e não vai dar muito resultado. E os complexos são aqueles que têm muito esforço e muito impacto, que aí realmente a gente tem que pensar, avaliar, estudar, mas que vale a pena em algum sentido, porque ele tem esse alto impacto. E aqui, para mostrar como que a gente resolveu na residência de fato, né? Vários grupos de residência passaram por esse projeto, e a gente definiu, entre outras ações lá, de automatizar a confirmação das consultas via WhatsApp. Isso porque a ligação demorava muito e tudo mais, e pelo WhatsApp seria mais fácil.
E aí, além disso, a gente criou a estrutura para permitir que isso acontecesse. Então, a gente conseguiu um celular corporativo, a gente conseguiu um número corporativo, a gente montou uma planilha de monitoramento para que isso fosse controlado com os profissionais de saúde desse setor. A gente criou mensagens padrões para que já mande sem ter que tomar muito tempo das pessoas. A gente ensinou como que manda um número de WhatsApp sem salvar, né? Isso daqui é muito mais fácil, você coloca esse endereço e já coloca o número, já vai direto para o WhatsApp da pessoa, e o cálculo do indicador de falta do primeiro atendimento automatizado também. Então, além de ter a ideia, a gente tem que subsidiar que isso aconteça de fato, né? E aí, como resultados, esses resultados são reais, a gente teve uma queda das faltas de primeiro atendimento, então foi de 54% para 40%, analisando o mesmo período, a mesma população, e a gente fez um cálculo que mostra que os pacientes que recebem essa confirmação de consulta pelo WhatsApp, eles têm 3 vezes mais chances de comparecer dos que não recebem. Então, mostra que isso tem impacto de fato na presença dos pacientes. E aí, é basicamente isso de conteúdo para vocês, e aí nós gostaríamos de perguntar se vocês têm dúvidas, se as dúvidas foram sanadas, e eu gostaria que vocês aproveitassem a presença dos residentes aqui, porque o nosso tempo geralmente é muito corrido, então todas as dúvidas que vocês tiverem e já quiser trazer, é o momento. Então é isso, gente. O meu computador está um pouco travado aqui, mas acho que foi. Saiu. Dúvidas? Vocês estão por aí? O pessoal que vai fazer residência no que vem está por aí? Pessoal, ninguém tem dúvida? Foi tão claro assim? Se quiser mandar no chat, não tem problema também. Tô com medo. Eu acho que, pensando assim, né, na minha trajetória, eu acho que o que mais surge de dúvida, o que foi uma coisa que veio lá no início, quando você apresentou o objetivo, é como estudar, né, para residência. Eu acho que esse período que a gente está na graduação e que a gente está pensando como é que vai ser lá fora, o mercado de trabalho, talvez tenha sido uma coisa que a gente não tenha falado, né, como se preparar para estudar para residência. Não sei se ainda a dúvida continua. Sim, eu acho que sim. Alguém perguntou ali como para comentar mais sobre o primeiro semestre de R1. Bia é perfeita para falar. Acho que eu posso falar um pouco. Inclusive, já falei para ela, mas vou repetir. Então, os outros R1, se quiserem complementar. Bom, gente, a gente acabou de passar pelo primeiro semestre, né? Agora, no primeiro ano, a gente tá já começou o segundo, está quase acabando, né? Mas o primeiro semestre eu sou fisioterapeuta, né? E como o Rafa comentou, nessa primeira etapa, a gente fica dentro das nossas áreas profissionais. E diferente do que ele passou no ano passado, né? Que eles tiveram esse contato com assistência, enfim. A gente na Físio, esse ano, passou por uma estruturação diferente e veio muito dessa briga, não briga, né? Mas essa luta que eles tiveram justamente para mudar um pouco essa estrutura do primeiro semestre. Então, a gente conseguiu ter mais ação em projeto e não ficar tanto na assistência assim, né? Então, a gente só acompanhou mesmo para entender como funciona, né? A professora Clarice, que, como ele comentou, é a coordenadora da divisão de físio, ela que fica mais com a gente também nesse período. Então, ela frisa muito essa questão, né, da importância da gente acompanhar a assistência, de entender como funciona. Então, esse primeiro semestre, ela foca muito nisso, né, da gente estar lá com os profissionais, enfim, entendeu? O papel da nossa profissão mesmo dentro do hospital. Então, na Físio foi mais ou menos isso, né, a gente atuou tanto no ambulatório, né, quanto na parte da internação, fazendo alguns mini projetos, alguma mudança ali ou outra, mas foi mais uma imersão mesmo para entender como que funciona o serviço dentro do hospital.
Então, na FISI foi basicamente isso. Não sei se a Aline quer falar um pouco da enfermagem, enfim, porque realmente cada área profissional muda muito, né? Como que eles levam esse primeiro semestre, assim. Oi, gente. Eu posso falar um pouquinho sobre a enfermagem. Peraí, só um minuto. Vocês conseguem me ver? E me ouvir? Sim. Sim. Então tá bom. Eu sou a Aline, eu também sou R1. Algumas pessoas vieram falar comigo também perguntando a respeito da residência. Eu até indiquei, né, essa reunião, acho bem legal, pertinente, que o Rafael explicou bem explicadinho. No primeiro semestre, como R1, a gente que é da enfermagem, então esse ano foi eu e a Ana. A gente foi para o ICR. O ICR é o Instituto da Criança. E lá a gente meio que roda nas unidades de internação. Então, a gente ficou um mês na UTI do ICR, o ICR é o Instituto da Criança, né? E do adolescente. Então, a gente ficou um mês na UTI, ficou um mês na emergência, ficamos um mês na enfermaria. A gente também fica algumas semanas no transplante, porque lá é centro de referência para transplante hepático e renal. A gente fica também uma semana na gestão de leitos, e todas essas áreas a gente fica mais na área de gestão mesmo, entendendo como é que funciona a gestão da equipe de enfermagem dentro do instituto, o que foi muito legal, né? Porque a gente que acaba a graduação, a gente tem uma vivência assim muito assistencial, principalmente para quem é de enfermagem. Eu me formei na Unifesp e lá a gente aprendeu muita coisa sobre gestão, né? De como a gente pode colocar em prática a questão da gestão da equipe de enfermagem, né? E na residência eu tive a experiência de não só da gestão da equipe, mas a gestão da unidade, do instituto. Então, assim, eu achei que foi bem rico. A gente também teve a oportunidade de desenvolver um projeto que durou 6 meses, eu e a Ana, envolvendo a segurança do paciente, com todo o instituto. Então, assim, para a gente da área da enfermagem foi muito legal. Tipo, eu super recomendo, assim. Aí depende muito da categoria profissional. Por exemplo, a Bia, ela é fisioterapeuta, então ela vivenciou a experiência na divisão de fisioterapia do Instituto Central. Eu e a Ana somos da enfermagem, então a gente vivenciou a área da enfermagem, mas no Instituto da Criança. Então, cada um tem uma experiência meio que particular a respeito desse primeiro semestre como R1. Hoje, a gente está meio que distribuídas em grupos e cada grupo tem um integrante representando uma área profissional. Então, a pegada já mudou, né? Então, a gente desenvolve projetos de melhoria em algum instituto, em alguma área, na verdade, né? E é bem rico também, porque a gente acaba tendo muito contato com a área profissional, assim, da área da saúde, fono, físio, bem legal. Nutrição. Eu só ia Pessoal, complementar uma coisa, rapidinho. Pode falar, Bia. Não, isso aí é para outra pergunta, gente. Ah, tá. Que nesse primeiro semestre, assim, o intuito das áreas realmente é fazer a gente conhecer como que funciona o hospital, né? Porque é muito complexo a estrutura, né, aqui do HC, porque são muitos funcionários, muitos pacientes, são muitos institutos, enfim, então a gente chega meio perdido, né, de como as coisas acontecem aqui dentro. Então, esse primeiro semestre ajuda a gente a se situar também, de entender como que funcionam os processos, como que cada coisa funciona, né? Então, é bem um momento da gente conhecer as coisas, e por isso que a Aline chegou a fazer projetos, né, dentro da enfermagem, mas muitas áreas é mais essa parte de acompanhar e ver como que funciona a área, enfim, então, realmente depende muito, né, de cada área, assim.
Mas é esse momento da gente entender o hospital, entender a residência, como que as coisas acontecem aqui dentro. Aí, só para responder as perguntas mais técnicas aqui, o Nicolas perguntou se tem 2 processos seletivos por ano. Não, Nicolas, é só um processo seletivo por ano. Varia, né, a inscrição, se eu não me engano, vai fechar dia 17, né, semana que vem. E o início do programa é sempre 1 de março. Então, a gente, no último dia do mês de fevereiro de qualquer ano, não vai ter mais R2. Primeiro dia de março, começa a nova turma. Então, de um dia para o outro, os R1s viram R2, de fato. A outra pergunta, obter dicas para a realização da prova, também se existe a possibilidade de contratação pós-término da residência. Eu vou responder essa primeira das dicas, e aí se tiver alguém do HC, não sei se tem algum ex-regis aqui que trabalha no HC, mas essa questão de dicas, eu não sei, até o meu ano eu não tinha acesso às provas passadas. Eu estudava por outras provas de residência que são abertas, né? Eu não sei como que é esse ano, mas eu sou super tranquilo para mim compartilhar as provas e o gabarito do meu ano, e aí do primeiro ano também, se quiser compartilhar, porque aí vocês podem ter um pouco do tom, né, da pergunta e tal. E querendo ou não, é uma forma de acesso um pouco mais difícil se você não se inscreveu ano passado, né? Mas eu não sei se alguém quer comentar dessa parte de contratação. Quer comentar, Mi? Não, eu ia falar da contratação, posso comentar também, mas eu ia falar das provas. Eu sou TO, e aí eu fui conversando com as TOs que já estavam na residência e as anteriores, e fui pegando todas as provas anteriores. Então, da TO, eu sou a 5ª turma, eu tenho até a 5ª prova, devo ter em algum lugar. E as provas, elas têm um modelo muito parecido, assim. Depois da segunda prova que você faz, pelo menos da TO, as perguntas são muito parecidas, eles começam a parafrasear, né? Mas é sempre a mesma coisa, o mesmo assunto. Muda um pouco a questão das perguntas abertas, mas, de forma geral, princípio e diretriz do SUS na cabeça e plano terapêutico, né? PTS. E, pelo menos para a TO, foi isso, né? E as provas anteriores, eu acho que se for perguntando, tipo, achar alguém da residência e aí for pedindo para as pessoas anteriores, sabe? A gente consegue ter acesso a todas as provas e estudar por elas. Ô, gente, sobre isso em relação às provas, eu não tinha muitos contatos, né, quando eu fui fazer. E eu sei que se você solicitar na VUNESP, eles também liberam. Aí você tem que mandar certinho o processo, enfim, o nome que fica lá na VUNESP, né, que tem o número da prova, enfim. E aí eles liberam. Só que eu não sei se está muito em cima da hora, né, para estudar em cima dessa, se eles demoram, enfim. Mas eu sei que tem essa possibilidade também de pedir direto para eles. Gente, eu tenho as provas da enfermagem. Eu acho que eu já mandei para algumas pessoas, mas quem quiser, claro, e não entrou em contato comigo, pode me mandar, que eu coloquei no WhatsApp ali. Eu acho que eu tenho as provas dos últimos 5 anos. Porque enfermagem é muito concorrido. A enfermagem são 2 vagas e, esse ano não rodou. Então, tipo, eu fui atrás, assim, de pessoas que tinham provas antigas, e aí eu fiz um drive, organizei tudo certinho e refiz todas as provas. Aí, se alguém quiser, me chama. Acho que a Aline tocou num ponto legal que normalmente não roda muito as nossas listas, né? Tipo, o TO nunca rodou também. A enfermagem, acho que não roda. Às vezes, se roda, é uma pessoa, é difícil rodar mais. E em relação à contratação do HC, Rafa, não sei se você quer falar mais. Eu dei uma olhada aqui, não vi nenhum R+, que está no HC, mas do meu, eu sou R2, né? E os meus R+, diretos, eles eram em 8. Dos 8, 7 continuaram no HC. Eles terminaram a residência em fevereiro desse ano, como o Rafa explicou, e 7 foram contratados. A 8ª não foi porque ela não quis. Ela tinha outro... Não, 6 foram, né, Rafa? 2 pessoas tinham outros planos, outros objetivos, foram para outros lugares, mas saíram da residência contratados. E o HC, ele tem uma parte de inovação em saúde que costuma trabalhar muito com projetos muito grandes, e costuma sempre ter vaga aberta, né? E é um campo de estágio nosso. Então, a gente tem sido absorvido, sim, sabe? Dentro do próprio HC.
Acho que é basicamente isso. Aí, galera, pode mandar mensagem, aproveitem que tá perto que a gente está perto do webinar, porque depois a gente esquece também, viu, de responder. Então, mandem. A Renata mandou aqui, qual que é a média de salário da área? Vocês sabem informar? Então, Renata, é uma questão, né? Depende da vaga, depende do nível de gestão. Quanto maior o nível de gestão, maior o salário. É que é difícil responder essa pergunta porque a nossa formação ela é muito ampla, ela permite que a gente trabalhe em vários níveis de gestão, que também tem uma amplitude muito grande de salário. Então, se você quiser especificar um pouco mais, na enfermagem, perfeito. Como coordenadora de enfermagem, acho que a Aline pode responder, uma coordenadora de área, algo assim, né? Mais assistencial, mais gestão. Fala um pouquinho mais sobre qual seria o salário da área profissional que você pensa, assim, qual que seria a vaga? Se quiser abrir o microfone também, a gente... Uma outra coisa é que a gente também pensa na área da enfermagem que é muito ampla para a gestão, né, Rafa? Igual você estava falando. É muito amplo e depende muito do cargo que eu acho que você vai exercer. Uma coisa assim, que geralmente eu comento, né? Geralmente as pessoas que procuram a gestão, elas estão buscando tanto a transição de carreira, que é essa questão de trabalhar com outro aspecto da saúde que não assistencial diretamente. Claro que tem algumas pessoas que fazem essa carreira meio mista, né? Tem os tipos de carreiras lá em Y, T, enfim, mas que ela quer também ter esse aspecto de gestão na vida. E também por remuneração. Então, geralmente, as remunerações relacionadas à gestão são maiores do que assistenciais, mas que demandam outras necessidades, né, do profissional. Mas sim, é maior do que assistencial. O ponto é isso, né? A gente não consegue te dizer mais ou menos quanto, porque depende da vaga, depende da área. Mas pelo que eu vejo, assim, os residentes, né, que se formam, eles estão numa faixa de 5, 6, 7 mil quando saem de cara. Mas assim, também muito variável. Tem gente que ganha muito mais e gente que ganha ali perto dos 5. Então é difícil bater o martelo em relação a isso. A Natália perguntou onde os ex-residentes R+, estão trabalhando. Varia bastante, né? A gente tem R+, que está na indústria farmacêutica, tem R+, que está na indústria alimentícia, tem R+, que foi coordenar o BS, tem R+, que foi para a diretoria clínica, que foi para a superintendência do hospital, que é igual a superintendência da universidade, né? É o grande núcleo de gestão. Tem gente que foi ser analista de projeto, tem gente que voltou para assistência. Varia bastante, né, Rafa? Sim, mas tem empreendedor também. Empreendedor de saúde, tem pessoal que foi trabalhar com organizações sem fins lucrativos. Tem gente que foi trabalhar de volta para assistência, foi trabalhar assistencialmente mesmo, mas com uma visão um pouco maior de gestão. O processo seletivo, Mariana, é diferente. Tem a Coremu, que é a Comissão de Residência do HC, e tem a Coremu, que é a Comissão de Residência da FUVEST, da USP, né? Então, essas provas da FUVEST não são do nosso programa, são de outros programas da USP. Por mais que a gente em muitos momentos se encontre assim, né, nos corredores, a gente tem RGs diferentes, vamos dizer assim. Nosso sobrenome é HC, FM USP, o deles é USP, mas que faz estágio também no HC. Galera, para fazer o fechamento aqui, tô vendo que tem uma galera saindo, a gente já bateu nosso horário, vou só fazer o fechamento do slide, e aí quem quiser continuar aqui, a gente continua tirando dúvidas. Aqui eu só trouxe, inclusive a Isa está aqui, ó. Trouxe aqui duas residentes que a gente convidou os residentes, a gente tem um grupo que a gente mantém contato com as residentes que já se formaram. E aí eu mandei lá no grupo, eu falei, gente, a gente vai falar sobre a residência amanhã e tal. Vocês não querem falar um pouco da vivência de vocês na residência para vocês inspirarem as pessoas? Enfim, um pouco do que a gente fez aqui de falar com vocês, e caso vocês não possam, já vai estar registrado, né? Então a Vitória, que foi a minha R2,
ela trouxe isso, né? Que a residência para ela foi um sonho que se tornou realidade, mas que ela também teve os pesadelos e desafios dela. Que cada projeto ensinou muito, desde a gestão de pessoas, indicadores, métodos, ferramentas, que ela não saiu uma profissional formada, que ela está longe disso, mas que ela pode afirmar que ela está preparada para o mercado, muito mais do que ela imaginava. E que a residência ensinou que ela é protagonista do aprendizado por meio do método ativo de ensino. E por isso ela é muito grata. E a Isa, que está aqui, vou ler, Isa, mas se quiser comentar também, que é da turma 1, a Fono, nossa Fono da turma 1, que ela tem, então, a Regis na história dela, que ter a Regis na história dela é ter conhecimento e habilidades para empreender. Hoje ela vive as dores e as delícias do empreendedorismo, por ser uma profissional de saúde que trabalha de forma remota. Graças a essa experiência, ela teve um burnout, e após um burnout, aliás, ela foi em busca de uma produtividade mais saudável e dos valores que sustentam a vida profissional. Então, hoje, ela desfruta da liberdade criativa, geográfica e de tempo, graças aos aprendizados e conexões que ela teve durante o período da residência. Só aproveitar a fala da Isa, que é uma coisa muito importante da residência, gente, o networking. Então, a gente está aqui também para construir networking, construir oportunidades que no futuro vão ser as pessoas que vão chamar a gente para projeto, vão chamar a gente para participar de algum emprego, de alguma iniciativa legal. E aqui é uma fotinha nossa, da nossa festa junina, que é uma foto que mostra um pouco das pessoas que vocês possam encontrar ano que vem. Aqui está misturado residência com a especialização, que também fica no mesmo lugar, as pessoas que são as pessoas de apoio, a nossa coordenadora, a Rose aqui no canto, enfim, para vocês terem um pouco também de visualização do que é o espaço, do que a gente, de quantas pessoas são, como as pessoas são, enfim. Aqui, vou pedir para vocês fazerem fazer uma avaliação da satisfação desse webinar, porque é o nosso primeiro webinar, e é a primeira vez que a gente se aproxima com as pessoas que são as pretendentes a serem residentes também de gestão. Então, para a gente é importante entender o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pode melhorar para que no futuro, espero que vocês possam acessar esse formulário e possam construir uma apresentação melhor ainda, tá bom? Então, é mais para a gente fazer esse fechamento aqui. Esse link não precisa, se vocês não tiverem como acessar agora, eu programei um e-mail para 9h30, então daqui a pouco chega aí no e-mail de vocês para vocês avaliarem, e quem quiser também tem acesso a essa aula que eu deixei lá disponível, quiser tirar alguma dúvida e tudo mais. Mas a gente continua aqui para tirar dúvidas. E aí, Isa, se você quiser, falei tanto de você aqui, se você quiser falar alguma coisa. Gente, só parabenizar a iniciativa, me coloco à disposição para conversar se precisarem. Estamos aí, Regis, vive forte, seguimos. Galera, se vocês não têm mais dúvidas, peço só que vocês então avaliem lá, sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, e a gente continua respondendo as perguntas caso vocês queiram, tá bom? No WhatsApp, no e-mail. Agora que eu vi a galera dando tchau aqui. Tchau! Lorena. Uma dúvida rapidinho. Claro. Obrigada por hoje. Mas em relação à pós-graduação, tem a possibilidade de dar seguimento como mestrado, algo assim? Existe essa parte também acadêmica, no pós-residência? Ou é mais no sentido de contratação mesmo? Posso começar? Olha, Lorena, já vou te adiantando algumas expectativas, né? A residência é muito prática, muito, muito, muito prática mesmo. Mas existe algumas oportunidades de pesquisa, porque a gente está dentro do hospital da Faculdade de Medicina. Então, muito das nossas supervisões, dos nossos supervisores, das pessoas que estão envolvidas nos projetos, são também docentes ou estão fazendo mestrado, doutorado na faculdade. Então, dependendo do eixo temático que você quer fazer seu mestrado, seu doutorado, tem como sim, mas que não é tão, vamos dizer assim, usual para o residente ainda, né, puxar um eixo de pesquisa. Mas, assim, não existe impossibilidade, né? Tanto que, por exemplo, eu faço um projeto de pesquisa que é uma IC que poderia virar um mestrado. Aí eu só vou querer fazer o mestrado depois que tiver empregado ano que vem. Mas que são possibilidades. Então, está muito perto da Faculdade de Medicina aqui, que aproxima para isso, né?
Entendi, obrigada. Acho que quem que ia abrir, alguém abriu o microfone também. Davi, acho que ele já saiu. Então é isso, gente. Sem dúvidas, podemos encerrar. O que vocês acham? Milena, Beatriz, Isa, Aline? Acho que sim, Rafa, pode encerrar. Bom, gente, obrigado então novamente. Ficamos à disposição de vocês, tá bom? Beijos, boa noite, bom final de semana e até a próxima.